Que alegria revê-los. Alguns eu já tinha tido a oportunidade de rever na última semana, no último domingo, melhor dizendo. Outros eu tenho a oportunidade de rever hoje, depois de alguns meses, sem vê-los na igreja. Isso traz grande alegria e grande satisfação ao meu coração. Eu tenho dito que a experiência de culto online, ela tem sido uma ferramenta fundamental no tempo que a gente está vivendo. Eu não tenho dúvidas disso. A internet é hoje uma ferramenta fundamental para esse tempo de isolamento, distanciamento, mas longe de se comparar à realidade presencial dos cultos. A internet não consegue substituir à altura a experiência da gente estar presencialmente com os nossos irmãos. Então, eu já quero aproveitar para falar para você que nos acompanha online, assim que existirem a diminuição das restrições, você que porventura nos acompanha de casa, participe das nossas reuniões presenciais, porque com certeza, se você acha bom de casa, você vai achar ainda melhor participar presencialmente aqui, porque de fato essa é a experiência que a gente tem. É bom demais a gente ter a oportunidade de se reunir como comunidade, para louvar, para exaltar o Senhor das nossas vidas, para ouvir a sua palavra, para estudar a sua vontade para as nossas vidas. Bom, nós temos falado sobre Eu Tenho Aprendido, lições de Deus em meio à pandemia. Essa é a série de mensagens que nós temos trabalhado nos meses de junho e julho. Temos refletido sobre esse importante tema. E a ideia é exatamente a gente parar para avaliar e pensar e orar sobre o que Deus tem nos mostrado, o que Deus tem nos ensinado, a partir dessas circunstâncias e situações completamente únicas. Se não são únicas na história da humanidade, realmente não são, porque nós já tivemos histórias de pandemias e epidemias até bem mais graves do que essa que a gente está vivendo, são únicas no nosso tempo. Nós podemos dizer, mesmo os mais antigos, certamente não pegaram uma época de epidemia tão grave quanto essa que a gente está vivendo. A última grande epidemia que nós tivemos de proporções globais foi a gripe espanhola no início do século passado. A menos que você tenha 100 anos ou um pouquinho mais do que isso, muito provavelmente você não pegou a gripe espanhola, não pegou essa época. Se você tem 100 anos, você pegou, mas ainda bebezinho e talvez nem se lembre disso. Mas, enfim, o que Deus tem nos ensinado e o que Ele quer nos ensinar a partir dessas realidades únicas que nós temos vivido? A gente vive num tempo marcado pelo medo, e eu quero começar afirmando isso. Grandes epidemias têm essa característica, a realidade do medo. Existe um historiador, eu estava lendo um texto essa semana na internet de um historiador chamado Paulo Willi Buss. Não vou me arriscar a traduzir, porque o nome não é em português. E ele diz que não foi diferente essa realidade do medo na maior epidemia da história da humanidade. A maior epidemia da história da humanidade certamente foi a peste negra, ou a peste vivida séculos e séculos atrás, que causou a morte, num número que se estima entre 75 e, segundo alguns, até 300 milhões de pessoas. Para a gente ter ideia, alguns dizem que 1/3 da população da Europa foi dizimada naquela ocasião. Outros até afirmam que, olha, esses números, se hoje o controle dos números já é um controle difícil, no nosso tempo, com todos os recursos que dispomos, imagina você fazer esse controle de números séculos e séculos atrás. Então, outros chegam a falar, olha, os números podem chegar até metade da população europeia, que morreu de peste. E é interessante e mais assustador pensar que, ao contrário dos nossos dias, hoje nós sabemos, sendo você da área médica ou não, você já sabe muitas informações a respeito do coronavírus, do tal do Covid-19, você já sabe informações a respeito da transmissão, a gente sabe exatamente o que é. É verdade que ainda não existe uma vacina, uma questão, algo que nos torne imunes a essa realidade, mas nós sabemos o que é. Mas quando a gente falava da peste, séculos e séculos atrás, o fato é que ninguém sabia o que causava. E vocês conseguem imaginar o quão assustador isso pode ser?
de 1/3 a metade da população da Europa está morrendo, e ninguém sabe do que é. Alguns acreditavam que talvez os judeus tivessem jogado veneno na água dos cristãos, e aí isso resultou em perseguição de alguns judeus. Outros falavam de uma tal de uma névoa pegajosa. Existiam aqueles que viam a peste como o castigo de Deus. Aliás, isso também é comum no nosso tempo, né? Aqueles que se levantam para afirmar categoricamente que o que temos vivido é uma espécie de castigo de Deus. Mas mais assustador, creio eu, do que enfrentar uma doença que nós temos algum tipo de ciência a respeito dela, é enfrentar uma doença completamente desconhecida. E foi assim durante o período da peste. Ninguém sabia o que causava a peste. E aí as atitudes e ações eram as mais diversas. O isolamento, não das pessoas todas, mas dos doentes. Os doentes eram isolados. Pessoas eram deixadas para trás. Então, quando a peste se abatia sobre uma determinada um vilarejo, uma determinada localidade, as pessoas fugiam, porque o medo era tremendo, não se sabia qual era a forma de contágio, só sabia que era algo altamente contagioso e também que gerava morte de maneira rápida. Então as pessoas abandonavam suas casas, abandonavam parentes, o que fez com que cidades, vilarejos ficassem vazias em algumas regiões da Europa. Alguns se isolavam com medo, não saíam. Isso eu acho que a gente vive hoje, né? Uma das formas, uma das respostas do nosso tempo à realidade do Covid foi exatamente apontar para a necessidade ou para a orientação do isolamento social. Outros, num outro polo, né, se alguns se isolavam por medo, completo medo da doença, outros tomavam uma outra direção e se entregavam ao prazer desenfreado, às festas, às bebedices, aos bares, às tabernas, né? Afinal de contas, se não se sabe o que está matando, não se sabe como se pega essa situação, e está dizimando aproximadamente metade da população, né, existem aqueles que vão dizer, né, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, então vamos fazer festa hoje. Né? Claro que estou citando a Bíblia aqui, meio fora de contexto, mas a ideia é essa mesmo. Né? A ideia é assim, diante da iminência da morte, sabendo que a morte se aproxima, alguns simplesmente surtaram e se entregaram aos prazeres dos mais diversos. A verdade é que falar de equilíbrios em tempo de epidemia, em tempo de medo, é algo extremamente difícil, mas também absolutamente fundamental. A gente vive num tempo onde já se começa a falar sobre reabertura. Afinal de contas, nós temos pessoas hoje aqui presencialmente acompanhando a nossa celebração, exatamente porque a gente está falando de reabertura, mas eu me lembro quando em março nós nos reunimos como conselho da igreja para deliberar a respeito do fechamento das atividades, né, da suspensão das atividades presenciais da igreja. E aí, essas semanas eu estava fazendo a conta, o último culto presencial que a gente tinha tido, o último domingo presencial que nós tivemos aqui na igreja, foi dia 15 de março. E aí, foram os domingos de março, os domingos de abril, os domingos de maio, os domingos de junho. E agora, no primeiro domingo de julho, nós começamos nosso processo de retomada das atividades presenciais, ainda que de maneira gradual. Mas é interessante a gente pensar que 3 meses e meio se passaram. 3 meses e meio se passaram. E mesmo a gente começando a retomar as atividades agora, certamente, né, a gente ouve, vocês já ouviram, o famoso discurso da prudência. Mas será que é prudente retomar as atividades agora? Ainda não se sabe ainda não se tem uma vacina. Ainda não se tem um remédio que seja 100% eficaz no sentido de garantir vida, de garantir que nenhuma pessoa vai morrer de Covid-19. Então, se não temos essa garantia, será que não seria melhor continuarmos todos nas nossas casas, atividades suspensas de maneira presencial e continuarmos todos em confinamento e dessa forma esperarmos até que um dia, quem sabe, a pandemia vá embora? Então, o discurso, essa fala a respeito da necessária prudência, né? Existem até aqueles que falam, não, a gente não deveria voltar agora por uma questão de prudência. Nós temos, inclusive, igrejas que nós optamos por voltar agora em julho, né?
embora tivéssemos a sinalização governamental, né, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, a prefeitura disse que nunca proibiu, né? Mas, enfim, existe uma chancela do governo desde o primeiro domingo de junho. Nós demos um mês a mais, né, de prudência e retomamos agora no primeiro domingo de julho. Mas o fato é que, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Às vezes, esse discurso da prudência, que é necessário, e eu não estou dizendo que ele não seja necessário, percebam bem, ele é fundamental, ele esconde uma outra realidade abaixo da superfície, a realidade do medo da morte. As pessoas do nosso tempo têm e cultivam a ilusão de que têm poder sobre as suas vidas. O problema, e nós vamos ver isso mais à frente, o problema é que eu e você, que somos discípulos de Cristo, sabemos que nós não temos esse poder. Mas ainda assim, vez por outra, nos curvamos à ideia do medo da morte. Hoje nós vamos pensar sobre eu tenho aprendido que é necessário, que é preciso confiar em Deus. Eu tenho aprendido que é preciso confiar em Deus. E para tanto, nós utilizaremos o texto do Salmo 127, versículos 1 e 2, apenas a parte inicial desse Salmo. Salmo 127, versículos 1 e 2, canto de peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por um alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Eu vou ler de novo, porque o texto é bem curtinho, ajuda a gente a memorizar. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém. Salmos de romagem, aqui colocado como cânticos de peregrinação, são um grupo de salmos cantados quando o povo de Israel realizava a sua peregrinação rumo a Sião para adorar ao Senhor. Existem alguns comentaristas que dizem que esses cânticos eram cantados nos degraus. Por isso algumas Bíblias aparecem cântico dos degraus. Mas enfim, é quando eles estavam indo a Sião para adorar ao Senhor, para participar das celebrações, para festejar o Senhor da vida deles, eles costumeiramente cantavam esses cânticos. E o Salmo 127 é um dos cânticos de romagem, ou cântico de peregrinação, ou cântico dos degraus, conforme estiver aí na sua Bíblia. Mas o fato é que esses pequenos cânticos, eles resgatavam verdades fundamentais sobre a vida e o relacionamento com Deus. A ideia era trazer a memória, era ser alimentado. A gente pensa muito nos cânticos no meio da igreja, no nosso meio comunitário, né? A gente pensa muito e utiliza muito os cânticos como forma de adoração ao Senhor. Não é isso? Nos nossos cultos a gente utiliza os cânticos e grande parte dos cânticos que nós utilizamos tem esse objetivo de adorar, de louvar, de agradecer a Deus. Só que no tempo bíblico, e eu acho que a gente até deveria entender essa importância, no tempo bíblico, os cânticos também eram utilizados como um elemento pedagógico, porque músicas ensinam. Verdades cantadas são mais facilmente assimiladas pela nossa mente. De maneira que talvez aquilo que eu falo aqui durante a mensagem, eu espero que não, gostaria de acreditar que não, mas é possível que passou segunda-feira, passou terça-feira, chegue na quarta-feira, você já não mais lembre daquilo que eu falei. Qual foi o texto mesmo que o pastor pregou nesse domingo? Sobre o que mesmo que ele falou? Eu espero que não, espero que você grave, que você anote, ou então que você, se estiver esquecendo, assista novamente no YouTube, ou então ouça o nosso podcast nas plataformas digitais. Mas, enfim, o fato é que as músicas têm esse efeito pedagógico, a gente utiliza isso com as crianças, não é mesmo?
Às vezes a gente quer ensinar alguma coisa para as crianças e a gente utiliza as músicas, porque as músicas têm esse efeito pedagógico. As músicas nos ajudam a trazer à memória, a trazer ao coração, a recordar verdades que a gente quer passar. E era essa a ideia dos cânticos dos degraus. Então, quando eles estão voltando, né, estão se dirigindo ao lugar de culto, eles estão se dirigindo a Sião para a celebração, o povo está voltando, e o que o povo volta? Batendo papo? Não, o povo volta cantando. O povo vai cantando, e vai contando o quê? Cantando as verdades de Deus. Cantando a respeito de quem é Deus, cantando a respeito da vida com Deus, cantando a respeito do cuidado de Deus, da bondade de Deus, da manifestação da graça de Deus. E dessa maneira, ao cantar isso, eles estão sendo alimentados dessa verdade. Eles estão trazendo ao coração, trazendo à memória novamente essas verdades que são conhecidas, mas que possivelmente tivessem ficado esquecidas. Salmo 127, então, é um desses cânticos cheios de profundidade e de relevância. Nas palavras do reformador João Calvino, sobre esse salmo, ele diz o seguinte, tentando sintetizar a ideia do salmo, né? A ordem social, política e familiar é mantida tão somente pela bênção de Deus, e não pela habilidade, diligência ou sabedoria dos homens. Então, Calvino, falando a respeito desse salmo, ele diz assim, olha, a ideia desse salmo é ensinar que a ordem social, a ordem política, a ordem da família, é mantida por Deus, e não pela capacidade, pela habilidade, pela sabedoria dos homens. E ao dizer isso, a gente vai perceber, e Calvino acerta bastante, no versículo 1, o salmista começa dizendo, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Logo depois, ele continua dizendo, se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ao usar a palavra casa e a palavra cidade no primeiro versículo, o salmista não se refere apenas à construção, embora ele esteja falando de construção e de edificação, ele está dizendo assim, olha, se não for o Senhor a construir a casa, ele não está falando apenas da alvenaria, ou de uma casa construída de madeira, mas ele está falando da ideia de família, né? De uma ideia mais orgânica. Então, também tem a ideia de construção? Tem, sim, né? de paredes, de pilastras, mas tem a ideia de família, de construção familiar. Então, o que ele está dizendo? Olha, se não é o Senhor a agir e a construir a família, a edificar a família, será inútil você trabalhar nessa construção. É inútil. Sem o Senhor é inútil. Logo em seguida, ele utiliza a ideia da cidade. Fala assim, olha, se não é o Senhor que vigia a cidade, e mais uma vez ele não está se referindo aos muros da cidade apenas, às construções da cidade, mas à organização política de uma determinada comunidade. Ele está falando assim, olha, se não é o Senhor que organiza e que vigia essa cidade, vigia essas estruturas e organiza tudo isso, é inútil a sentinela montar guarda. É interessante porque o original aqui traz a ideia de uma sentinela que não é apenas um guarda, mas aponta para autoridades. Como quem diz assim, olha, é inútil as autoridades acharem que por conta própria, por capacidade própria, por habilidade própria, conseguirão governar de maneira adequada o povo, né? e tornar uma comunidade próspera, feliz, bem ajustada. Então, se o Senhor não agir, é inútil. Se não for o Senhor o construtor da casa, se não é o Senhor que vigia a cidade. Então, a ideia do salmista é exatamente apontar para a inutilidade do ser humano confiar na sua própria capacidade, nos seus próprios esforços, nas suas aptidões, na sua sabedoria, em detrimento de entregar-se completamente aos cuidados de Deus. Uma das coisas que a gente tem aprendido nessa pandemia, e eu acho que isso se a gente tem falado, eu tenho aprendido, é o quanto as nossas capacidades, recursos e sabedoria são limitados. Você se sente assim? Eu me sinto assim. 100 anos se passaram desde a última pandemia de dimensões globais, a gripe espanhola. Somos hoje mais desenvolvidos tecnologicamente do que 100 anos atrás. Alguém nega isso? Temos um conhecimento de medicina muito maior do que tínhamos 100 anos atrás. Temos recursos muito maiores do que tínhamos 100 anos atrás.
temos a facilidade de comunicação, de maneira que uma medicação que é encontrada aqui, que é bem sucedida, você consegue propagar isso para o resto do mundo de uma forma muito mais ágil do que 100 anos atrás. Mas, embora tudo isso seja verdade, é absolutamente inútil nós agirmos como se dependêssemos da nossa força e da nossa capacidade pessoal, quando, na verdade, sozinhos, não temos o poder de garantir nada sobre o presente nem sobre o futuro. E é muito importante a gente entender essa realidade. As nossas habilidades, o melhor dos nossos esforços são inúteis se nós não temos Deus ao nosso lado. Se não for o Senhor a edificar a casa, é inútil a gente trabalhar nessa edificação. Se não for o Senhor a guardar a cidade, é inútil você achar que o sentinela poderá guardar. É inútil. Nós avançamos em proporções gigantescas nesse período. Contudo, a verdade bíblica continua e precisa continuar a ecoar nos nossos corações. Sem Deus, os nossos melhores esforços são absolutamente nada. Sem Deus, os nossos melhores esforços são absolutamente nada. Entenda isso. Sem Deus, os seus melhores recursos, os seus melhores esforços, a sua capacidade, a sua sabedoria, são completamente inúteis. E é isso que o salmista está dizendo. E eu acho fantástico a gente ouvir e pensar sobre essa realidade, porque eu não vivi em outros momentos. É difícil, eu às vezes ouço as pessoas falarem assim, nunca antes na história da humanidade. Você estava lá, cara pálida? Como é que você pode afirmar isso? Mas, fechar o parêntese aqui, né? É difícil a gente afirmar isso, mas me parece, correndo o risco, né, de ser temerário na minha avaliação, me parece que nós vivemos num tempo onde o ser humano é profundamente cheio de si, profundamente orgulhoso, vaidoso da sua capacidade, da sua sabedoria, do seu conhecimento, das suas aptidões. O ser humano olha e fala assim, olha, eu resolvo as questões. Eu consigo construir a casa. Eu consigo guardar a cidade. Eu consigo fazer as coisas. A sociedade pós-moderna parece não precisar de Deus, ou melhor dizendo, parece acreditar que não precisa de Deus. As pessoas do nosso tempo vivem como se não precisassem de Deus, ou vivem crendo que não precisam de Deus, de maneira que até mesmo dentro da nossa vida, dentro da igreja, dentro das nossas comunidades, de pessoas que dizem que creem em Deus, às vezes Deus é apenas um apêndice nas nossas vidas, que em alguns momentos da semana a gente se lembra. Vamos ser sinceros, quantas vezes já não aconteceu isso comigo e talvez com você também? Nós levamos a nossa vida e as circunstâncias vêm, a gente lida com elas, a gente resolve, dá a nossa sabedoria, a nossa capacidade, a nossa engenhosidade, a gente resolve tudo e tira soluções mirabolantes. E parece que enquanto nós não lidamos com a realidade da impossibilidade, nós também não acordamos para o quão dependentes nós somos de Deus, porque na maioria do tempo nós agimos como se dependêssemos do nosso próprio esforço, da nossa própria competência, da nossa própria força. E aí o salmista diz, olha, se não for o Senhor o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção, se não for o Senhor que vigia a cidade, é inútil, será inútil a sentinela montar guarda. Então grave isso, sem Deus, os nossos melhores esforços são absolutamente nada. Sem Deus, os nossos melhores esforços são absolutamente nada. Mas o texto não para aí, o versículo 2 continua dizendo, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ou algumas traduções falam, aos seus, o Senhor dá o alimento, né, dá o sustento enquanto dormem, não é assim? Aos seus, o Senhor sustenta enquanto dormem. Então,
existem algumas questões bem interessantes colocadas aí. Ele fala assim, olha, é inútil levantar cedo e dormir tarde. Essa ideia que a gente tem, né, de que quanto mais diligentes nós formos, quanto mais responsáveis, quanto mais comprometidos, nós vamos conseguir garantir retornos. Você quer garantir retornos? Você tem que se dedicar, e aí os retornos serão garantidos. E eu não estou falando aqui que a gente não deva se dedicar, o problema é que a gente começa a cultivar a ilusão de que os retornos dependem do nosso esforço e não da graça de Deus. Esse é o nosso problema. Nós não somos chamados a ficarmos sentados, dormindo até tarde, né? E indo dormir mais tarde ainda, naquela vida, deixa a vida me levar. Eu e você não somos chamados a isso. Mas está em jogo, apontado pelo salmista, olha, entenda uma coisa, não é porque você acorda cedo e dorme tarde, é uma pessoa profundamente trabalhadora que você tem o seu sustento, não. Você tem o seu sustento porque Deus sustenta você. Deus é que te guarda. É interessante porque nos versículos 1 e 2, o salmista trata de dois aspectos que eu creio que estão muito presentes no nosso tempo. O primeiro é a questão da segurança. Num tempo de pandemia, num tempo de doença, nós ficamos absolutamente assustados, amedrontados, quando a gente descobre que a nossa vida é frágil. Você já parou para perceber como a sua vida é frágil? O quanto a sua vida é uma poeirinha. Quanto a minha vida é uma poeirinha. E nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, vamos nos cercando de tentativas para nos tornarmos cada vez mais seguros. O texto fala disso, né? Fala de segurança, porque o guarda, a sentinela, visa trazer a segurança. E ampliando a ideia de segurança para a ideia de saúde, porque a falta de saúde é a falta de segurança com relação à vida também. Nós nos pegamos assustados e amedrontados porque a gente descobre que existe uma doença que pode ser que nos afete, que pode ser que afete alguém que a gente ama e que não tem remédio ainda. Então, a gente se pega assustado com a questão da segurança, e aí o texto bíblico fala o seguinte, entenda uma coisa, aprenda a confiar, Deus é quem te guarda. E se Deus não estiver guardando você, é inútil você achar que outras coisas podem te guardar. Se você não está seguro debaixo das poderosas mãos de Deus, não será o remédio para a doença, não serão as cercas para o assalto, não será o cachorro bravo, não será a reserva de segurança na poupança, nada disso é capaz de trazer segurança, apenas a mão de Deus. Sem Deus é inútil. Sem Deus é inútil. Se Deus não nos guardar, se Deus não trouxer segurança, nós nos acabamos. Nós estamos vivos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Então, primeiro aspecto fundamental para a gente entender que é tratado no texto, Deus é quem nos guarda. Grave isso no seu coração. Deus é quem guarda você, confie nisso. O responsável pela sua segurança é Deus, primeiramente. Eu e você, por mais precavidos que sejamos, e eu não estou falando que a gente deva agir de maneira irresponsável, porque a Bíblia também fala para a gente não tentar o Senhor nosso Deus, né? Mas por mais precavidos que sejamos, não temos a capacidade de acrescentar um minuto que sequer à nossa existência. Num tempo onde as pessoas estão profundamente amedrontadas pela segurança, temem pela segurança de suas vidas, pela segurança de suas saúdes, nós ouvimos a palavra de Deus dizendo, Deus é quem nos guarda. Sem Deus é inútil. É inútil. Mas ele toca também na questão do sustento, no versículo 2, que é uma preocupação extremamente presente no nosso tempo. Porque eu e você fomos ensinados a acreditar que dependemos das obras das nossas mãos para sermos sustentados. E aí sempre que eu falo sobre esse assunto, vocês já devem ter me ouvido falar isso, eu gosto de dizer a mesma coisa que eu ouvi
de alguém lá atrás, não sei quem foi, mas eu achei muito, muito forte, muito importante da gente partilhar. A gente não pode confundir o meio do nosso sustento com a fonte do nosso sustento. O meio do seu sustento é o seu trabalho, ou é um aluguel que você recebe, ou é uma pensão que você recebe. Esse é o meio do seu sustento. Agora, a fonte do nosso sustento é Deus. O meio do meu e do seu sustento podem mudar, mas a fonte do meu e do seu sustento não mudam. É disso que o texto fala. Deus é quem nos sustenta. Portanto, eu tenho aprendido a confiar em Deus. Eu tenho aprendido a confiar que a minha segurança, a minha saúde, dependem de Deus, e não de mim, e não dos remédios, e não dos médicos. Embora médicos e remédios sejam mecanismos importantes utilizados por Deus para prover saúde para a gente. Mas a minha saúde, a segurança da minha vida depende de Deus, apenas dele. O meu sustento depende apenas de Deus, e não de mim. Talvez você esteja chegando ao mês de julho com uma conta completamente enrolada, uma conta bancária completamente enrolada. Eu espero que não, mas eu sei que no tempo que a gente está vivendo é comum. Algumas pessoas realmente estão passando por essa situação. E alguns, lá no início, diziam assim, olha, eu nem sei como é que eu vou chegar ao final dessa quarentena, né? Mas você está aqui. E se você está aqui é porque Deus te sustentou. O meio do seu sustento pode ter mudado, mas a fonte do seu sustento continua sendo a mesma, Deus. Eu não sei se Deus vai mudar o meio do seu sustento de novo. Eu espero que não, eu espero que o seu emprego seja preservado. Mas dizem que quase metade da população vai perder o emprego. É o que dizem. Eu não sou analista econômico, político, para prever essas ideias. Mas a gente precisa entender realmente isso. Deus é a fonte do nosso sustento. E o versículo 2 termina de uma maneira fantástica. Quando ele diz, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, ou aos seus o Deus dá enquanto dorme. O sono é, sobretudo, uma expressão de confiança. Dormir é confiar. Dormir é depender. Não existe momento mais vulnerável para nenhum de nós do que quando estamos em sono profundo. O maior dos gigantes, o maior dos guerreiros, pode ser rapidamente derrotado por uma pequena criança, quando dorme. Por isso, dormir é sim uma expressão, uma profunda expressão de confiança. Sono tem a ver com uma expressão de confiança. Percebam que quando a gente está com medo, angustiado e ansioso, qual é a primeira coisa que vai embora? É o nosso sono. Quando o nosso coração se enche de inquietação e de perturbação, e a gente começa a ficar preocupado, a simples preocupação, e aí eu não sou da área médica, nem da área psicológica, deixa as pessoas da área médica e psicológica explicarem isso melhor, mas o fato é que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, os nossos medos, as nossas inquietações, elas mexem com alguma coisa no nosso organismo, de maneira que às vezes o nosso corpo está cansado, mas ainda assim, a gente não consegue fechar os olhos. Porque dormir é uma expressão de confiança. Quando nós dormimos, somos absolutamente vulneráveis e parece que o corpo liga um estado de alerta. E por isso a gente não dorme. A gente começa a pensar nos medos, nas inquietações. E aí o nosso corpo deve, estou chutando aqui, deve armar algum mecanismo de defesa biológico e falar assim, não dorme não. Não dorme não, porque pode acontecer alguma coisa e você tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer. E aí a gente não dorme. Mas aos seus, Deus dá enquanto dorme. Que coisa maravilhosa. É saber que o Senhor nos concede sono. Saber que nós podemos confiar a ponto de deitar na nossa cama e descansar. Sabendo que as nossas vidas
que o nosso sustento, que a nossa saúde, que a nossa família estão guardadas nas mãos de Deus. E que se não for o Senhor a guardar, será inútil também achar que a gente conseguirá ser guardado de outra forma. Então, o Senhor guarda os seus enquanto eles dormem. Eu quero caminhar para a conclusão, dizendo, olha, tornou-se muito comum no nosso tempo uma espécie de discussão entre aqueles que dizem, fica em casa, e aqueles que querem sair de casa para retomar sua vida e sua atividade. Assim como nós vimos lá no início, na época da peste também, pessoas diferentes reagiram de maneiras diferentes diante das realidades que tinham à frente. O medo faz as pessoas agirem de maneiras diferentes. Mas ambas estão com medo. Talvez de coisas diferentes. Algumas com medo de pegar uma doença e morrer, outras com medo de faltar o sustento. Mas tanto os fica em casa, quanto aqueles que dizem, não fica não, a gente tem que seguir e fazer as coisas andar porque a gente depende do teu trabalho, precisam entender e aprender a confiar em Deus. Porque é inútil a gente achar que o nosso sustento vem das nossas mãos. Da mesma maneira como é inútil a gente achar que a nossa segurança está nas nossas mãos. Deus guarda aqueles que nele confiam. E Deus sustenta aqueles que se entregam a Ele. Tanto a nossa segurança, a nossa saúde, quanto o nosso sustento, dependem exclusivamente, fundamentalmente, de Deus. Se você faz a opção de ficar em casa, eu quero encorajar você a pensar nas suas motivações. Por que você faz essa opção? Por que você faz essa escolha? Será que é o medo e a ilusão de que ficando em casa você consegue manter a sua vida segura? Lembre-se, sua segurança precisa estar apenas no Senhor. Se você faz a opção de ir para a rua e voltar às suas atividades, voltar ao seu trabalho, temendo talvez pela economia e temendo pelo seu sustento, lembre-se disso. O seu sustento vem exclusivamente do Senhor. Aos seus, o Senhor dá enquanto dorme. Que a gente entenda a grande graça que é poder dormir, descansar, ser vulnerável, sabendo que as poderosas mãos de Deus estão estendidas sobre as nossas vidas. Isso não nos leva à passividade, mas isso nos leva a um descanso e a confiança de que as coisas podem estar absolutamente fora do nosso controle, mas elas nunca deixaram de estar debaixo do controle do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém.